Não, eu ia perguntar essa questão como técnica agora de natação, porque a gente já teve umas conversas, e fizemos algumas entrevistas, né? Que tu explicava a questão da falta de incentivo. Tu mesma citou um projeto que tu procura fazer há bastante tempo para captar recursos, para ter até uma equipe multidisciplinar que os atletas não têm aqui, né? E até diminuir um pouco essa saída dos atletas amazonenses, para que eles não precisem sair tão cedo que nem tu saiu, né? Para ter uma evolução, para ter um sucesso no alto rendimento, né? Então, conta um pouquinho desse trabalho que tu tenta fazer. É um trabalho bem de formiguinha, porque é bem complicado aqui para tudo, para patrocínio, para apoio. Então, conta um pouquinho desse teu trabalho com essas crianças e adolescentes que tu tem no ASA, que vocês vão para competições, né? Mas eu imagino que seja um trabalho bem duro, uma realidade bem diferente da que o pessoal tem no Sul e Sudeste, né? Ainda só antes de tu responder, ainda na linha da pergunta da minha colega, logo que você se aposentou, você teve propostas para trabalhar até em outro país, não foi? Sim. E você optou por ficar aqui. Faz parte disso também, difundir o polo aquático aqui no Amazonas? Cara, eu sou sempre bem sincera, né? Eu tinha um pouco, eu considero hoje que eu fui pretensiosa. Que eu achei que a questão de eu ter sido um atleta de tão alto nível, de vir para cá, que eu iria ter umas aberturas, umas oportunidades que antes não haveria. E acabou que, de fato, assim, eu estava errada em relação a isso, entendeu? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade assim que ela ainda é muito arcaica em relação às outras regiões. E no esporte, isso é grotesco, assim, é muito absurdo. Então, às vezes as pessoas, por exemplo, aqui, elas acham que eu cobro demais. E assim, às vezes é porque eles não têm essa experiência que eu tenho, né? Mas eu cobro o mínimo, muito mínimo. Não tem, se eles tivessem metade da cobrança que eu tive como atleta de alto rendimento e tal, nos outros, né? Em São Paulo, em Santos, em Brasília, por exemplo, até Brasília é mais desenvolvido que aqui. E aí, quando eu vim para cá, eu achei que eu iria mudar algumas coisas. Iria fazer projeto de lei de incentivo e que todo mundo ia falar, meu Deus, que legal, bora fazer. E, na verdade, não foi isso que aconteceu, porque pelas essas pessoas estarem vivenciando da mesma forma há muito tempo, é muito difícil você chegar num lugar e trazer coisas novas, porque as pessoas elas não são muito adeptas das mudanças, né? Então, acaba que eu tive muita dificuldade. Então, por exemplo, tem 4 anos que eu estou como treinadora e há 4 anos tentando aprovar um projeto, o mesmo projeto. E aí a gente bate em várias coisas, de clube inadimplente, de associação querendo desvio de verba, de várias coisas, entendeu? Então, assim, tudo isso, para fazer o projeto, tudo isso acaba dificultando demais essa situação. Inclusive, o projeto é para trabalhar com as 2 modalidades. Eu gostaria muito que nós tivéssemos uma iniciação de polo aquático aqui e que nós dessemos mais condições aos treinos de natação. Aqui, por exemplo, é muito amador, né? Assim, é muito amador. Então, é um treino de natação que você chega, nada e vai embora. Não tem como você competir de igual para igual com os meninos da mesma categoria, onde tem um suporte completamente diferente. Então, nos outros lugares... Aí, o que acontece? Hoje em dia, os atletas têm que pagar a academia para fazer a parte física fora. Aí tem que pagar o nutricionista para fazer o acompanhamento. Aí tem que pagar para fazer a suplementação. Então, hoje em dia, o custo para você fazer isso não é todo mundo que tem, né? Então, o projeto iria vir para isso, para dar essas condições, essa estrutura, que hoje, por exemplo, a gente não tem. Antigamente, muito antigamente, quando eu era atleta aqui, a gente tinha um projeto na vila que era parecido com isso. Então, por exemplo, eu chegava na vila, aí eu tinha direito a
a almoçar na vila, aí tinha um espaço de fisioterapia. Foi quando eu comecei a fazer acompanhamento psicológico na linha de esportiva. Aí tudo isso tinha que era o... Como que era o nome? CTA. Cetara? Cetara, né? O Cetara, isso. Então, e aí isso foi o último ano que eu estava aqui, por exemplo. Então, quando eu voltei também, eu tinha uma ideia de que as coisas estivessem muito mais avançadas. Assim, quando eu saí era assim, quando eu voltei depois de 12 anos, por exemplo, seria melhor, né? Foi essa minha... É que a gente vê que a tendência é evoluir, né? É, e aí não foi muito isso. Mas eu continuo tendo, de vez em quando, umas propostas para sair, mas no final eu acabo ficando muito pela minha família, porque eu já fiquei 12 anos fora e assim, perder algumas coisas, sabe? Eu voltei e aí meu pai, por exemplo, teve câncer, e aí eu não me imagino estando longe daqui numa situação dessa. Então eu acabei indo, tem essas opções de vez em quando, mas acabo ficando por esses motivos. Não sei até quando, mas tenho tentado continuar.